Vocês já se perguntaram quem foi o primeiro super-herói a voar sem a ajuda de equipamento especial nos quadrinhos? Uma dica: não é quem vocês pensam. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guris e hoje eu vou responder uma pergunta que foi sugerida nos comentários daquele vídeo que eu fiz sobre o porquê dos olhos brancos nas máscaras dos super-heróis. Viu como eu realmente ouço a sugestão de vocês? O Andrei Anthony sugeriu que eu fizesse um vídeo para explicar por que os super-heróis começaram a voar nos quadrinhos sem a ajuda de equipamentos especiais. Hoje em dia a gente mal para pensar nisso, né? Porque virou meio que um poder padrão, assim, né? Um poder base para quase qualquer super-herói, né? Virou meio normal, assim. Então eu fui atrás para ver se eu descobria isso e eu descobri pelo menos quem foi o primeiro super-herói a voar nos quadrinhos. Mas antes de compartilhar o que eu escrevi, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever aí, que você fica sabendo sempre que sai vídeo novo, né? E também aproveita que tá aí e já deixa o seu like. Bom, antes de dizer quem foi o primeiro super-herói a voar numa história em quadrinhos, eu vou dizer quem não foi o primeiro super-herói a voar numa história em quadrinhos. O Superman. Sim, pode ser uma surpresa para alguns, mas o Superman, inicialmente, ele não voava. Ele só dava grandes saltos, né? Mais ou menos como o Hulk iria fazer mais tarde. Tanto que uma das chamadas do Superman era capaz de pular altos prédios num único salto. O Superman voou pela primeira vez, não nos quadrinhos, mas numa animação produzida pelos irmãos Fleischer, hoje super clássica e reverenciada. Só que era lá dos anos 40, né? Essa animação era veiculada nos cinemas antes dos filmes e era bastante popular. Os produtores pensaram que colocar ele voando ao invés de ele saltando era mais cinemático, era esteticamente mais elegante, digamos assim. E a DC não teve problema nenhum de concordar com essa mudança. Só que depois que isso aconteceu na animação e a DC viu que deu muito certo e que as pessoas gostaram bastante, eles migraram essa habilidade para os quadrinhos e o Superman daí passou a voar a partir daí. Mas ele não foi o primeiro. Mas apesar de não ter sido o primeiro a voar nos quadrinhos, ele deve ter sido quem popularizou, né? Ou quem popularizou o conceito. Afinal, depois dele surgiu um monte de outros super-heróis, aí começou a surgir esses super-heróis que voavam sem ter equipamentos ou sem ter asas, né? Talvez. Ou talvez tenha sido o Capitão Marvel. Não a da Marvel Comics, mas o que hoje a gente chama de Shazam, que na época era da Fawcett Comics. O Shazam ele voou nos quadrinhos mais ou menos 3 anos antes do Superman nos quadrinhos e 1 ano antes do Superman na animação. Então ele bateu o Superman no quesito voar primeiro, inclusive na animação. Mas ainda assim eu acho que dá para dar esse crédito pro Superman, de popularizar o voo, porque a animação ela era absurdamente popular na época, né? Então é bem possível que a animação tenha influenciado não só o próprio Superman, mas todos os outros heróis, né? E não necessariamente o Capitão Marvel / Shazam. Apesar de que o Shazam também era bem popular na época, então, sei lá. Não tem uma resposta para essa pergunta. Felizmente esse vídeo não é sobre quem foi que popularizou o voo primeiro. O mais curioso disso é que naquela época a DC processou a Fawcett Comics, a editora que publicava o Shazam, por achar que o personagem era um plágio, era muito parecido com o Superman. Mas se o Shazam voou antes do Superman, então quer dizer que o Superman é que copiou o Shazam? Tá, mas então foi o Capitão Marvel o primeiro super-herói a voar numa revista em quadrinhos sem equipamento especial? Não. Capitão Marvel, ou Shazam, voou pela primeira vez em 1940. Mas teve um outro personagem que já na primeira aparição dele, em 1939, exibiu habilidades de voo. Esse personagem, criado para Timely Comics, que mais adiante seria conhecida como Marvel Comics, é ninguém mais ninguém menos que o Namor, o príncipe submarino. Peraí,
Mas Namor não é um personagem aquático que nem o Aquaman? Exatamente, você não tá louco, é desse Namor mesmo que eu tô falando. Ele é sim um personagem atlântico que vem dos mares, mas isso não impediu o criador do personagem de colocar asinhas nos pés dele e fazer ele voar quando ele estava fora da água. Isso aconteceu ainda na primeira aparição dele lá na revista Marvel Comics número 1 de 1939, como eu comentei. Para quem não sabe, o Namor foi criado por Bill Everett e teria aparecido pela primeira vez numa HQ chamada Motion Picture Funnies Weekly, que tinha sido planejada para ser distribuída de graça. Mas não existem muitos relatos sobre o que aconteceu, mas a HQ acabou não saindo. Então, ele acabou sendo mandado para Timely e acabou estreando em Marvel Comics número 1 junto com o Tocha Humana original, não o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, né? Reza a lenda que o Bill Everett criou o Namor porque foi informado que o Carl Burgos tinha criado o Tocha Humana, que era um personagem que podia manipular fogo. Então ele quis criar um personagem que fosse daí relacionado à água para brincar com essa oposição entre os dois elementos. Aí ele juntou isso com o fato de que ele curtia várias coisas náuticas e tudo relacionado ao mar e pegou como inspiração um poema chamado The Rime of the Ancient Mariner, de um autor chamado Samuel Taylor Coleridge, e criou o nome, eu não tô brincando, criou o nome do Namor, simplesmente escrevendo Roman ao contrário. É sério. Se vocês forem mais chatos como eu e se apegam à questão da semântica, tecnicamente vocês podem lançar um argumento de que o Namor não foi o primeiro super-herói a voar, e sim o primeiro super-vilão, porque nas primeiras histórias dele, ele não era exatamente um herói, ele até fazia uma outra boa ação aqui, outra ali. As ações dele eram justificadas, digamos assim, mas ele era basicamente um inimigo dos Estados Unidos, assim. Então, aí a questão da semântica para se verificar. Apesar disso, ele é mais considerado um anti-herói, né? Ou talvez o primeiro anti-herói das histórias do super-herói, do que um vilão propriamente dito, até porque depois ele entrou pro rol dos heróis da Marvel e tal, né? Então fica a cargo de cada um, né? Pensar se vale a pena colocar ele como o primeiro super-herói a voar ou o primeiro personagem de quadrinhos a voar. Mas aí se a gente usar o termo personagem de quadrinhos, começa a ficar muito genérico, e aí, mesmo sem pesquisa, eu posso dizer pra vocês que provavelmente ele não foi o primeiro personagem de quadrinhos se expandir para mais do que só os super-heróis. Provavelmente ele não foi o primeiro a aparecer voando numa HQ. Então é melhor a gente simplificar, tá? Vamos colocar ele no balaio dos super-heróis e dizer que ele foi o primeiro super-herói a voar nos quadrinhos sem a ajuda de equipamentos especiais. E se vocês estiverem se perguntando se há alguma razão específica para ele voar, alguma explicação dentro da narrativa para ele voar, não que eu saiba. E não que eu lembre. Eu até li essa história, a primeira história que ele aparece, há muito tempo atrás. Não lembro de ter essa explicação, se tem, ou se isso já foi explicado em algum momento nos quadrinhos, porque eu também não sou um super expert em Namor. Me avisem aí nos comentários. E por hoje era isso. Qual foi o primeiro personagem da ficção que vocês lembram de ter visto voando? Não precisa ser necessariamente um super-herói, pode ser nem de quadrinhos, pode ser de qualquer personagem da ficção. Comentem aí. E obrigado, Andrei, que sugeriu esse tema, né? Se vocês tiverem outras sugestões, é só colocar aí nos comentários que eu anoto e, conseguindo encontrar informações a respeito, mais cedo ou mais tarde eu acabo fazendo um vídeo. Certo? Até a próxima! O Superman voou pela primeira vez, na verdade, não na sua história em quadrinhos, mas... O Superman voou pela primeira vez não nas histórias de quadrinhos, mas na sua animação, na produzida...